Pois bem, em qualquer das tutelas de urgência, portanto, quer de natureza cautelar, quer de natureza antecipada, o artigo 300 estabelece que é indispensável a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Portanto, a tutela de urgência, qualquer que seja, ela é fundada em dois requisitos processuais. O periculum in mora, ou seja, a demonstração pelo requerente de que a não concessão daquela tutela, daquela proteção, daquele direito, causará a ele, ao direito dele ou a uma tutela definitiva um risco de perecimento. Portanto, esse risco de perecer ou de causar um dano de difícil reparação permite a presença, então, desse requisito denominado periculum in mora. É fundamental também apresentar a probabilidade do direito. Está aqui a probabilidade do direito, o fumus boniuris é também um requisito a ser demonstrado. A minha crítica aqui vai, porque esse capítulo trata das tutelas de urgência. Portanto, tanto de natureza cautelar quanto de natureza antecipada. Mas o artigo 300 fala risco ao resultado útil do processo. Portanto, ele quase que restringiu a espécie cautelar, já que nas tutelas antecipadas, pelo menos em tese, não se está defendendo, na verdade, uma tutela definitiva, está se defendendo o próprio direito. Então o risco não é o resultado útil do processo perecer, o risco é o próprio direito perecer. Portanto, aqui uma crítica apenas por ter restringido no artigo 300 só aparentemente a situação da cautelar e não a situação também da tutela antecipada. Aliás, porque nisso reside a diferença entre os dois, né? O risco é o perecimento da tutela definitiva. O outro é o perecimento do próprio direito. É óbvio que essa analogia entre as duas é evidente, porque a tutela definitiva trata do próprio direito. Por isso que essas situações, na prática, são muito confusas. O parágrafo 1º do artigo 300 diz que é possível, nas tutelas de urgência, o juiz determinar uma caução, uma garantia, na forma de fiança ou na forma de um bem que garanta, tudo na tentativa de predeterminar alguma espécie de responsabilidade do autor, do requerente, pelos danos que venha acarretar a parte contrária quando da efetivação da tutela. Ou seja, pode ser que a efetivação da tutela cause à parte contrária algum dano e a tutela depois não seja reconhecida, seja revogada. Esses danos, portanto, são indenizáveis. Daí o risco que é requerer uma tutela provisória, porque ela acarreta uma responsabilidade pelos prejuízos que acarretar a outra parte. Então, é possível a concessão da tutela provisória de urgência com a exigência de algum tipo de caução. Portanto, é uma espécie de pré-determinação de danos. No parágrafo 2º, o modo que se pode conceder a tutela provisória, o momento. Ou ela pode ser liminarmente, ou seja, logo no início do processo, ou tão logo o pedido seja feito, essa é a melhor definição de liminar, imediatamente com o pedido, que a gente chama de sem oitiva da parte contrária, né, inaudita, basta a petição, os fundamentos estão lá visíveis, o periculum in mora está visível e, portanto, a concessão se dá liminarmente, com um mero pedido. Ou após justificação prévia. É o que diz o parágrafo 2º. A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após dar-se ao requerente o direito de demonstrar numa audiência que os requisitos estão presentes. Portanto, como ele não conseguiu demonstrar apenas pela petição, ele tem a chance de, numa audiência na frente do juiz, inclusive trazendo testemunhas, comprovar que aquele risco de fato existe. E o parágrafo 3º, eu vou deixar o parágrafo 3º, porque o parágrafo 3º fala especificamente da tutela de natureza antecipada, porque fala sobre reversibilidade, que é uma questão que não envolve todas as tutelas de urgência, mas só a tutela antecipada. E por fim, para terminarmos por hoje, está lá no artigo 305, mas eu acho importante já falar agora, que eu tenho falado dessa confusão entre as duas. O artigo 305 permite, 305 parágrafo único, permite a fungibilidade das tutelas, ou seja, como elas se confundem muito,
o juiz tem a possibilidade de receber um pedido de tutela e ter ele como se fosse o outro pedido de tutela. Ou seja, eu peço uma tutela cautelar e o juiz a recebe como antecipada. Ou eu peço uma tutela antecipada e o juiz a recebe como cautelar. Isso tudo no sentido de dar efetividade aos pedidos, independentemente da técnica usada. Ok? Abraço!